Olá, o debate está no ar, estamos ao vivo toda quinta-feira às 6 da tarde no Facebook do Futura e na TV tem debate toda terça às 9 da noite ou, se você preferir, temos um encontro a qualquer hora do dia ou da noite no Futura Play. Tragédia ambiental, social, política, diplomática, as queimadas na Amazônia colocaram o Brasil no centro de uma crise internacional. O fogo consome o maior e mais importante bioma do mundo e líderes das principais economias cobram uma resposta do Brasil. Em jogo está o futuro do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, mas não é só isso. O futuro de populações tradicionais e o da própria floresta dependem de ações urgentes de preservação e fiscalização. O debate de hoje entra nesse horizonte em chamas. Aqui no estúdio, nossos convidados fazem um diagnóstico dos conflitos na região e analisam as possibilidades de conciliar preservação e desenvolvimento. Antes, vamos acompanhar uma reportagem que dá a dimensão do impacto ambiental registrado nas últimas semanas. As queimadas na Amazônia causaram comoção mundial e tensões diplomáticas nos últimos dias. A preservação da floresta é um tema tratado com frequência em reuniões de grandes líderes e é uma grande preocupação mundial dada a influência que o desmatamento na região pode causar no aquecimento global e nas mudanças climáticas. Mas a movimentação dos peões da diplomacia internacional pode esconder problemas que se proliferam debaixo da copa das árvores em chamas. Aí quando eu virei, eu já vi fumaça subindo por ali, esse canto aqui. Aí eu digo, rapaz, eu acho que pegou fogo o roçado. Aí os dois meninos correram por aqui para reparar, se pode ser pro lado de lá do vizinho ou era por isso daqui, né? Aí foram lá, voltaram, aí perguntei, e aí, meu filho? Não, pai, é esse de cá que pegou fogo. A tribo Runicum sofre com as queimadas no estado do Acre, já que sem a floresta, eles não têm nem acesso a remédios. Se queimar essa floresta, a gente não vai ter medicina para cura todo esse tipo de doença dentro da floresta. Então, se nós queimar, for acender essa floresta, vai queimar tudo. E não tem como a gente, né, aprender a medicina vai embora. Então, com que a gente vai se curar? Porque não vai acabar, a medicina não vai ter. Os incêndios na floresta amazônica têm gerado reflexos em cidades da região norte do país. Em Rio Branco, no Acre, moradores reclamaram das consequências da fumaça que tomou o céu da cidade. Há anos e anos e anos a gente sofre com essas queimadas, com as fumaças, não só aqui na parte do Brasil, como nos nossos vizinhos, países vizinhos, como o Peru, na Bolívia, que nessa época se tem as suas queimadas. Os sintomas causados pela inalação da fumaça podem ser leves, como irritação nos olhos ou pele seca, mas também são comuns transtornos respiratórios e febres que podem levar a uma pneumonia. O presidente Jair Bolsonaro chegou a insinuar que ONGs teriam provocado as chamas, mas passou a atribuir o fogo à temporada de seca. A situação é grave. Deixa eu trazer aqui para o estúdio para conversar com os nossos convidados. Muito obrigado pela participação no debate. A bióloga Regina Oliveira, ela é pesquisadora do Museu Paraense Emílio Gueldi. Ela tem um conhecimento bastante amplo da região amazônica. A destruição da região não começou agora, evidentemente a gente sabe que não. Mas o que é novo nessa crise que a gente está vivendo? Bom, a região amazônica, segundo vários estudos, né, e aí a gente cita a geógrafa Berta Becker, né, que sempre levantou as questões relacionadas ao uso da floresta, ao uso da região, desde a década de 60, 70, com a implantação de grandes projetos. Então, a gente começa a ver a floresta sendo reduzida, diminuída com a implantação de grandes projetos. Há um tempo atrás, nem os estudos de impacto aconteciam. Eles, né, avançaram com isso. Hoje, além das mudanças climáticas, né, os fenômenos do El Niño, Laninha que acontecem, há uma, podemos dizer assim, há um frenesi de queimar a floresta, né, ocupações irregulares, né, na região, com incentivos sem punições, né, face à fiscalização ser reduzida, não é? Os espaços em que
as comunidades tradicionais isoladas, os povos originários isolados, então, sem os acessos à fiscalização, sem a possibilidade de serem protegidos, então a invasão clandestina, a invasão ilegal se acentuou, né, nesses últimos meses, nesse último ano. Quer dizer, é uma região que sempre despertou aí essas preocupações, né, do país inteiro e sempre despertou os mais variados interesses, a gente sabe disso também. Eu vou apresentar agora o nosso outro convidado, é o Márcio Sete Fortes, ele é professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, diretor técnico da área internacional da Sociedade Nacional de Agricultura. Márcio, o que a gente viu nesse resultado de políticas frágeis na região parece que mobilizou ainda mais a sociedade, né? De fato, está faltando uma atenção mais especial, mais elaborada por parte do Estado brasileiro ali na região da Amazônia? Olha, há uma percepção de que a Amazônia é terra de ninguém, porque parece que não há ninguém ocupando a terra, né? Quando, na realidade, há assim, uma ocupação e há também leis específicas para aquela terra. O que acontece é que, ao longo dos últimos anos, a ocupação ilegal ela criou problemas ali, naquela região especificamente, para as quais não houve uma atenção devida. Isso não é de hoje. Isso é uma coisa que vem se alastrando já há algumas décadas. Você não tem aquele contingente populacional todo ali que se instalou aqui em 6 meses. Aquilo é uma coisa que já vem de longa data. E o que acontece? O que acontece é exatamente o uso inadequado do solo. E esse uso inadequado do solo muitas vezes passa pela questão das queimadas, levando em consideração também que nós estamos naquela área, naquele momento, naquela área, onde o regime hidrológico é um regime de menos chuvas, o que pioraria a questão, e aí leva... Deixa mais também, crítico ali o quadro. leva um questionamento entre queimadas e incêndios também, que se alastram por conta do regime hidrológico de menos chuvas nessa época do ano. E olha só, enquanto o fogo avançava na floresta ao longo de agosto, pesquisadores correram ao encontro de uma árvore que se tornou um símbolo da Amazônia brasileira. Os detalhes estão no destaque da redação que a gente vai ver agora. Da espécie angelim vermelho, a árvore tem 88 metros e é a maior altura registrada do nosso lado da mata. A árvore fica dentro da Floresta Estadual do Pará. E, para alívio de todos nós, ela continua protegida e afastada dos focos de queimada. Mas, falando nos pontos de fogo, é possível acompanhar o monitoramento via satélite feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A gente está vendo agora na tela o site do INPE, que mostra onde tem esses sinais de chamas. E, Regina, a expansão agropecuária é a maior ameaça ainda para a preservação da floresta? A gente está vendo ali no site, não sei se a gente consegue mostrar ainda, a gente vê que no país inteiro a gente tem esses registros. E isso, de alguma maneira, acompanha o avanço do agronegócio? Sim, em geral, sim. É o que a maioria dos especialistas tem estudado, né? O arco do desmatamento. E há um avanço maior para o oeste amazônico. Então, regiões como Apuí, no sul do Amazonas, Rondônia, regiões no sudeste do Pará, que são mais afetadas. Além disso, a gente tem também as estradas, não é? A BR que corta Santarém, né, até Brasília, a 319 para o Pacífico. Todas essas aberturas de estrada sempre contribuem, a gente sabe disso, da Transamazônica, né, os estudos que existem mostrando as espinhas de peixe, os espaços, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, na década de 70, a ocupação na região era em torno, você tinha cerca de, todos os municípios da Amazônia, 12 municípios com mais de 50 mil habitantes. Hoje, década de 70, mais ou menos, e na década de 90, mais dos 500 municípios tinham desses 500 municípios da Amazônia, cerca de mais de 80% desses já tinha entre 100 e 1 milhão de pessoas. Então, a urbanização da região, não é? Isso afeta muito a essa expansão, né, derrubadas, e claro que a fronteira agropecuária é bastante forte, vamos dizer assim, tem uma influência muito grande nessa retirada da madeira. Aí você vê São Fé de Xingu, região São Fé de Xingu, todo o arco do desmatamento, né, mostrando ali no site do INPE, né, você tem hoje
essa expansão das queimadas sempre vieram por aí, né? Nesse sentido, né? Da região, né? Centro, oeste, amazônico. Agora, esse tipo de situação, isso também não depõe contra o nosso agronegócio? Isso não cria constrangimentos e pode causar problemas do ponto de vista do comércio? Hoje existe um entendimento mais moderno, inclusive levado avante pelo próprio governo federal, pela Embrapa, de que práticas mais modernas, como integração lavoura, pecuária, floresta, são práticas que aumentam a produtividade do agronegócio. Então elas são muito mais interessantes para o agronegócio, elas vêm sendo adotadas, passando a se tornar de interesse maior do produtor nacional, e são práticas que respeitam tanto a produção da agricultura e sua integração com mata nativa, etc., replantio florestal da floresta original, até porque essa floresta original ela também pode ser aproveitada economicamente. Então, a integração entre as três atividades, ou duas delas, ou combinação entre elas, pode trazer aumento de produtividade, e isso é interessante. Agora, na esfera internacional, há uma percepção muitas vezes errada também do que está acontecendo. É muito claro que se enxergue os problemas, mas também é necessário que nós deixemos claro quais são as soluções que estão sendo aventadas e levadas a cabo nesse momento. O Brasil dispõe de tecnologia no setor rural. Essa tecnologia para o homem do campo, para a maior produtividade, não necessariamente é uma tecnologia que leva à destruição da floresta, é uma tecnologia que trata de aumento de produtividade sem devastação. Então, existe isso. Então, assim, é preciso também que quem olhe de fora entenda o que está acontecendo aqui. Então, isso é preciso que fique muito claro para a percepção global sobre a real situação na floresta brasileira. Olha só, as instituições que monitoram o desmatamento na Amazônia têm feito insistentes alertas sobre o avanço da degradação. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, os focos de queimada na região aumentaram 196% em agosto. Foram quase 31 mil e é o maior número registrado nos últimos 9 anos. Eu vou conversar agora com o Paulo Moutinho, ele é pesquisador sênior do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. Paulo, muito bem-vindo ao debate. O que explica esse aumento, esses números que impressionam? Olá, Bernardo, é um prazer falar com você. Olha só, o que impressiona é que neste ano de 2019, nós não temos uma seca tão intensa como houve já em outros anos, que justifique tantos focos de incêndio como nós estamos observando. Vamos classificar aqui melhor, focos de fogo. O que aparentemente acontece, e o que a gente vem comprovando nos nossos estudos, nós lançamos uma nota técnica há uma semana atrás e outra ontem mostrando isso, é que em grande parte esses focos de fogo estão relacionados ao aumento do desmatamento e não ao período de seca mais intenso. Isso é uma situação que chamou muita atenção, porque o INPE mesmo já demonstrou um aumento significativo do desmatamento, e o que nós correlacionamos, por exemplo, é que nos 10 municípios que mais tiveram focos de fogo, foram aqueles também que mais desmataram. Outras análises que nós fizemos e que está nesse segundo relatório lançado ontem, mostra que em grande parte esses focos estão em áreas, isso impressiona bastante, em áreas públicas. São áreas de floresta ou em unidades de conservação ou em áreas chamadas de florestas públicas não destinadas, em que concentram quase 30% do tudo que é de registro de focos de incêndio que estão ligados a desmatamento. Então, é imprescindível não só apagar as chamas, mas é imprescindível retomar o controle do desmatamento na região, que aparentemente avançou nesse ano de 2019. Portanto, esse é realmente uma situação bem atípica que nos chama a ficarmos alertas, porque o cenário ia ser muito pior neste ano se nós tivéssemos uma seca mais intensa, especialmente, como a professora Regina disse, em anos que tivessem uma forte influência de fenômenos como o El Niño.
Esse pode ser o cenário do ano que vem, pode ser um cenário cada vez mais comum na Amazônia, se nós não reduzirmos as taxas de desmatamento. Vou trazer aqui para o estúdio essa pergunta. A gente viu que são dados impressionantes, assim, não tem como esconder, botar debaixo do tapete. Como é que o governo devia estar observando esses dados, considerando também que a gente tem órgãos de fiscalização que estão desequipados? Como é que a gente devia estar encarando isso do ponto de vista de política de Estado? O papel do governo qual é? Proteger, não é? Resguardar as riquezas, os recursos naturais do país. Nós temos a instituição INPE, reconhecido mundialmente como uma instituição de monitoramento com dados corretos, específicos. O que é que a gente está vendo acontecer? Um descaso, um desmonte das instituições de monitoramento, não é? Esse ano o repasse, por exemplo, de recursos para as instituições teve uma queda muito grande. Então, o ICMBio, o IBAMA, que são responsáveis pelo monitoramento, pela fiscalização, né, tiveram redução de recursos significativos, né? O papel do governo, no meu entendimento, é de conservar, de proteger as riquezas naturais. É possível usar a floresta sem ter que destruí-la totalmente? Claro que sim, óbvio que sim. Para isso existe a ciência, não é? Para isso existe a pesquisa, que tem respostas e perguntas, mais ainda, a respeito do funcionamento desse bioma. Márcio, já vou ouvir a sua opinião, deixa eu só falar com o Paulo. Queria trazer essa pergunta para você. Como é que o Estado devia estar agindo em termos de política, em termos de atuação, em termos de responsabilidade diante de dados tão flagrantes como esse? Eu acho que o Estado precisa, além de emergencialmente apagar fogo na região, precisa retomar os seus planos estruturados de combate ao desmatamento. Desmatamento é o grande problema, não é simplesmente as chamas. E especialmente nesse ano nós estamos caracterizando muito bem que uma boa fonte de fogo na Amazônia é o desmatamento ilegal, seja ele em área pública, seja ele em áreas privadas, especialmente naqueles que não estão seguindo corretamente o que determina a legislação. Então é preciso retomar esses planos, é preciso que a gente implemente o Código Florestal de uma maneira plena e faça valer essa importante legislação de proteção de florestas, para que a gente possa ter o mínimo de controle sobre o que virá em termos de desmatamento e fogo nos próximos anos durante as estações secas. É muito frustrante, Bernardo, a gente imaginar que o Brasil sabe como reduzir o desmatamento na Amazônia, porque nós já fizemos isso. De 2005 a 2012, nós reduzimos 83% da taxa de desmatamento na região, incluindo aí a redução associada de focos de incêndio. Ou seja, o Brasil tem capacidade, tem tecnologia, tem cientistas e força social para fazer essa redução. Nós perdemos o controle disso, nós esperamos que esse ano bata 10 mil quilômetros quadrados, enquanto que o mais baixo nível nos últimos anos foi de 4 mil quilômetros quadrados, ou seja, nós estamos de novo retomando uma rota que não é a rota do mundo, não é a rota exigida para um mundo em aquecimento. Nós podemos perder em pouco tempo, mais da metade de todo o ganho de redução de desmatamento que nós fizemos nos últimos 10 anos. Durante esse período de redução, nós aumentamos significativamente a produção de grãos e a produção de carne na região. Então, é possível aumentar a produção agrícola sem derrubar mais nenhuma árvore sequer. Paulo, queria agradecer muito sua participação aqui no debate. Acho que você trouxe uma questão que é muito importante, que eu vou até repercutir aqui com o Márcio. É o fato de nós termos conhecimento, termos profissionais, termos uma ideia de como a gente pode conciliar, né, esse desenvolvimento com essa preservação. O que, na sua avaliação, falta para o Estado brasileiro seguir nessa direção? Não, a produção agrícola brasileira, o agronegócio brasileiro, ele se desenvolveu bastante nos últimos anos. Ele se desenvolveu assentado em cima de tecnologia. Esse grande produtor exportador que
produz e exporta, ele está direcionando a produção para o mercado internacional, ele está assentado em tecnologia. Ele não está interessado ali em ver a produção dele barrada em nenhum mercado internacional. Ele não tem interesse nisso. E uma vez que fica claro que essa produção pode sofrer boicotes no mercado internacional, talvez, se ele for o responsável por isso, ele haveria de se conscientizar naturalmente. Mas esse grande produtor, ele não está propriamente ali, naquela borda, naquela franja. O objetivo desse produtor, que está ali naquela borda, naquela franja, é também se integrar aos métodos e práticas mais modernos, porque ele sabe que ele só tem a perder se ele seguir nessa direção. Então, o direcionamento é esse. Agora, o que falta? Nós temos um arcabouço legal, há um arcabouço legal direcionado para esse tipo de coisa. O presidente da República, ele suspendeu, proibiu o uso de fogo e recentemente revogou a medida para permitir que o fogo pudesse ser utilizado em casos onde aquilo seja realmente necessário, ou seja, vê-se então que a legislação está sendo aplicada, passa a ser aplicada no momento de muita evidência da situação. Uma forma também de você dar uma resposta para a sociedade, não só no Brasil, mas à sociedade internacional também. Entendi. Bom, olha, numa das mais recentes manifestações da comunidade internacional sobre a situação aqui no Brasil, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, o G7, anunciou que a ajuda contra os incêndios não terá verba francesa. A contribuição da França só será destinada aos demais países amazônicos que a solicitaram. Os incêndios na Amazônia têm mobilizado manifestações no Brasil e no mundo. Vamos ver como foi um desses protestos. Cerca de 200 pessoas protestaram a favor da Amazônia em frente à Embaixada do Brasil na Espanha, na sexta-feira, 23 de agosto. Os manifestantes pediram a renúncia do presidente Jair Bolsonaro e denunciaram as recentes queimadas na maior floresta tropical do mundo. Em um ato simbólico, deitaram na calçada e gritaram palavras de ordem como "não é fogo, é capitalismo". O protesto foi convocado pelos grupos Fridays for Future e Extinction Rebellion. Uma semana depois, Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron, protagonizaram uma sequência de acusações envolvendo o meio ambiente. Na reunião do G7 em Biarritz, na França, Macron acusou Bolsonaro de ter mentido sobre o seu compromisso com a defesa da natureza e disse que, nessas condições, a França vai se opor ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A ideia foi reforçada na última terça-feira, 3 de agosto, pelo ministro de Agricultura francês, segundo a agência France Press. A um grupo de parlamentares, Didier Guillaume disse que o acordo não será ratificado, já que exige unanimidade dos países do bloco europeu. Luiz Lima, de Madrid, para o Canal Futura. Márcio, esse aí foi a perna diplomática da crise, digamos assim, né? Esse confronto direto do governo com o Macron na França. A gente sabe que existem muitos interesses aí também. Como é que você avalia essa indisposição do governo com a França, que também é um importante player aí no mercado do agronegócio? Como é que você vê esse embate? O agronegócio brasileiro, ele é extremamente capaz, né? Ele produz com uma capacidade muito grande de colocação desses produtos em quaisquer mercados. Nós temos produtores agrícolas brasileiros que se empenharam ao longo das últimas décadas em produzir e aumentar essa produtividade, produzindo mais e melhor sempre que possível. E nós conseguimos conquistar mercados, muitas vezes difíceis de serem conquistados, e há mercados mais fechados. A França é um desses mercados fechados, naturalmente por uma questão histórica, viver os horrores da guerra, existe aqui toda a questão de segurança alimentar e o lobby dos produtores agrícolas na França é muito forte. Natural que esses produtores agrícolas tentem se defender no acordo Mercosul-União Europeia da facilidade que haveria da entrada desses produtos do agronegócio brasileiro em território francês. Mas fica muito claro também que a França aponta a decisão numa direção e ela sofre pressão da Alemanha em outra direção. A Alemanha é um país industrializado, a Alemanha está à beira de uma recessão e a Alemanha tem interesse
no acordo Mercosul-União Europeia para a colocação de seus produtos aqui no mercado brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado nada desprezível, muito grande, e para a Alemanha o mercado de exportação para suas manufaturas é extremamente importante. Então a ratificação para a Alemanha, por exemplo, para a Espanha, que também já se mostrou favorável ao acordo, é importante. Aí você me pergunta, por que a Irlanda, por exemplo, se colocaria contra? Porque também é um produtor de carne contrário à produção brasileira. Então existe um enfrentamento e uma competição direta. Natural que seja assim. E olha só, nessa quinta-feira teve um outro protesto em favor da Amazônia na cidade de Madrid. O ato foi em frente ao Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha. O jornalista Luiz Lima acompanhou essa manifestação e é com ele que a gente fala agora. Olá, Luiz, bem-vindo ao debate. O que os manifestantes cobraram aí, hein? Oi, Bernardo, uma alegria estar de novo aqui com vocês. O foco dessa última manifestação de hoje foi justamente o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Os manifestantes pediram que a Espanha siga os passos da França e da Irlanda e retire o apoio à ratificação do tratado. O argumento dos manifestantes, Bernardo, é que não há coerência entre a proteção ao meio ambiente e a compra de produtos de países que desmatam ilegalmente, no caso, o Brasil, que se tornou o alvo central aí das preocupações do mundo devido às queimadas. O ato desta quarta-feira ele foi pequeno, com cerca de 80 pessoas, durou menos de uma hora, porque não tinha autorização da polícia, mas teve um momento importante, simbólico, que foi a entrega de uma carta por um dos representantes dos grupos envolvidos, no caso o Extinction Rebellion, para o ministro de Relações Exteriores aqui da Espanha. O texto da carta, que eu tive acesso, tem um trecho que é bem emblemático e é bem direto ao ponto. Eles classificam o acordo comercial União Europeia-Mercosul como um erro político e um passo rumo ao abismo. Esse foi o evento da manhã, Bernardo. Agora à noite eu estive na Embaixada do Brasil, teve um evento em comemoração ao aniversário da independência do Brasil e o meio ambiente foi pauta aí de novo do dia. E o embaixador do Brasil comentou alguma coisa sobre a defesa do meio ambiente ou da Amazônia? O embaixador aqui na Espanha é o Pompeu Andreucci Neto. Ele lembrou, inclusive, do Dia da Amazônia, Bernardo, e citou alguns fatos passados, como a Conferência do Rio, em 1992, e 20 anos depois a Rio+20, né? Mas, assim, como todo bom diplomata, ele leu a cartilha que o mundo quer ouvir, né, dentro do protocolo. Ele disse que o Brasil ele está seguindo uma linha de desenvolvimento que tem um triplo sentido, social, ambiental e também econômico. E que o governo Bolsonaro, ele falou também, está comprometido, sim, com o avanço, o desenvolvimento da economia a partir do uso racional, foi a palavra que ele usou, dos recursos naturais. Agora, Bernardo, no mundo real a gente sabe que as preocupações com o Brasil elas são grandes e crescentes, né? No evento da Embaixada, esse mesmo que eu participei, eu conversei com uma deputada do alto escalão do governo espanhol, ela pediu anonimato, mas ela foi bem taxativa. Ela disse que a questão ambiental ela é protagonista, sim, no acordo com o Mercosul e que sem esse pilar ele se torna insustentável. A Espanha, por enquanto, apoia o acordo comercial, mas também mantém em seu discurso o apoio da Amazônia. Por telefone, hoje eu conversei também com uma eurodeputada, que é uma deputada aqui do Parlamento Europeu. Ela se chama Ana Cavazzini. Ela é uma deputada verde. Ela participa do Comitê de Comércio do Parlamento Europeu. E ela me disse que a questão ambiental é preocupação compartilhada no Parlamento Europeu, que precisa ratificar o acordo por políticos da direita, do centro e da esquerda. Não é uma questão só, um capricho de ambientalistas, né? Então, que é uma questão generalizada. E vale lembrar, Bernardo, que hoje a Comissão Europeia enviou um alerta para o Brasil, apelando que se o país descumpriu o Acordo de Paris sobre mudança climática, o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul pode ser afetado, sim. Essa é uma queda de braço que acho que ainda vai se prolongar bastante, né? A gente vai acompanhar com certeza. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no debate. Obrigado, um abraço. Valeu, obrigado. Agora, Regina, a gente está vendo que os protestos acontecem, não estão acontecendo só aqui no Brasil, mas também estão tomando uma proporção grande lá fora, né? Ainda bem. Há um entendimento global da importância
desse bioma, do bioma amazônico para o planeta, né? Como regulador, né? Não é o pulmão do mundo, mas é um regulador climático, não é? Sabemos dos serviços ambientais. Além disso, é fundamental a proteção dos territórios dos povos tradicionais e originários. Que é um outro elemento importante nessa história, né? Sim. E eu vou retomar essa questão no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta com o debate. Até já. O debate está de volta falando da região que representa 40% do território da América do Sul, a Amazônia. A floresta que passa pelo Brasil e por outros 8 países voltou a ter o destino discutido nos últimos dias por causa dos avanços das queimadas. Mas esse não é o único fato que chama a atenção sobre a área. Abrigando 1/5 de toda a água potável disponível no planeta, segundo o Greenpeace, essa é uma região única. Vamos ver mais na reportagem. Por causa das queimadas, a Amazônia entrou na agenda global desde a última semana, sendo tratada como crise internacional pelo G7, grupo formado pelos países mais ricos. A preocupação com a floresta se deve ao seu tamanho e diversidade, quase 7,5 milhões de quilômetros quadrados. A floresta é a maior do mundo, ocupando cerca de 40% da América do Sul e se estendendo por 9 países. Nesta área, vivem 34 milhões de pessoas, sendo 3 milhões de indígenas. Ao todo, são 420 tribos, que falam 86 línguas e 650 dialetos. A Amazônia ainda é um santuário para a biodiversidade, com 1/4 das espécies do planeta. Só de insetos, são 2,5 milhões. Números grandiosos também em relação a plantas, 30 mil tipos. A fauna não fica atrás em diversidade. 1.500 espécies de aves, 2.500 de peixes, 500 tipos de mamíferos e 550 de répteis. A floresta é considerada por especialistas vital para a Terra, já que concentra 20% da água doce não congelada do planeta. A selva ainda absorve mais CO2 do que produz e regula o aquecimento climático, capacidade que diminui com o desmatamento. A retirada de árvores reduziu o tamanho da floresta amazônica em 20% nos últimos 50 anos. As causas são muitas, como agropecuária, criação de represas hidroelétricas, mineração e tráfico de madeira. Em muitas dessas atividades, são usadas as queimadas para abrir as áreas de trabalho. Bom, a gente já falou dos problemas, agora vamos começar a conversar aqui sobre as possibilidades que a gente tem de criar um novo modelo. Márcio, a gente sabe que 63% das áreas desmatadas ali na região da Amazônia, elas têm algum tipo de pasto para a criação de gado. Como é que a gente consegue conciliar essa criação, esse modelo econômico e, ao mesmo tempo, a preservação da floresta? Como havia mencionado anteriormente, a integração lavoura com a atividade florestal, ela me parece bastante interessante na medida em que permite um aproveitamento, um aumento de produtividade, um aumento de sinergia entre as atividades, sem haver degradação da parte florestal. Inclusive, você pode pensar, para termos econômicos, existe interesse, deve haver interesse, isso precisa ser ressaltado, deve haver interesse no replantio da mata original. É possível você fazer replantio da mata original, das espécies nativas, para aproveitamento de madeira, resinas, frutos, tudo isso traz um aproveitamento econômico bastante verdadeiro para aquele que investe. Então, aquela ideia de desmatar e passar por cima da floresta e botar a floresta abaixo é uma ideia pobre, é uma ideia que não traz nem para o ser humano benefícios e nem para aquele que tem interesse econômico. O ser humano também tem um interesse econômico também, o benefício econômico da questão. Você vai derrubando até quando, não é? Então, isso realmente não passa por aí. Um outro lado que tem que ser chamado a atenção é o aproveitamento dos créditos de carbono. 1/3 da floresta tropical do mundo está aqui na Amazônia, aqui no Brasil. Então, nós temos uma oportunidade muito grande de compensação e de receber esses créditos por compensação que nem vêm sendo tão aproveitados assim. Isso é algo que também deveria ser dito, deveria ser ressaltado, na medida que os interesses econômicos, já que eles estão presentes, existem interesses econômicos conciliáveis com atividades produtivas, sustentáveis e responsáveis, sobretudo. Agora, Regina, bem rapidinho,
Que modelos exitosos você tem observado lá? Então, uma das questões na qual que é parte da minha pesquisa é exatamente trabalhar junto o conhecimento científico e o conhecimento das populações tradicionais, provocando, que a gente chama então o manejo. Os estudos arqueológicos recentes estão mostrando para a gente que havia, e os povos que viviam na Amazônia há 1000 anos, 5.000 anos atrás, trabalhavam com a agrofloresta, já cultivavam, quando começamos a cultivar, né, há 5.000 anos, começamos a cultivar, né, não só caçador-coletor. E já havia algumas pesquisas bem recentes, defesas de doutorado, mostrando que esses grupos já trabalhavam a agrofloresta. Então você tem hoje a agroecologia, que nos mostra formas e modelos de uso da floresta, conciliando com uma produção orgânica, com uma produção capaz de sustentar as cidades, né, próximas. A gente tem o manejo de fauna, temos um trabalho belíssimo na região do Alto Solimões, com o pirarucu, com o manejo do pirarucu e a comercialização. A farinha, que é o produto, né, como dizia minha professora, o pão do mundo é a mandioca, você cultiva em terrenos, né? E você hoje tem a farinha produzida com a identificação geográfica, o que gera, né? Mesmo sendo uma área que você desmata, você pode reaproveitar, você pode fazer a reutilização ou algumas técnicas que as comunidades utilizam, como o pousio, né? Descansa e depois replanta, deixa o solo recuperar, enfim. Além do manejo florestal. Hoje no Pará, por exemplo, a gente está discutindo o manejo florestal comunitário, né? Há uma proposta com a sociedade civil, com a ciência, com os pesquisadores, com as populações, comunidades e o Ministério Público Estadual solicitando ao governo do estado do Pará o decreto do manejo florestal comunitário para as populações que vivem nessas florestas públicas. É preciso, de alguma maneira, fortalecer essas cadeias produtivas também, né, Márcio? E isso é visto, por exemplo, no âmbito do Mercosul, isso é visto com valor? Olha, fortalecer as cadeias produtivas é algo extremamente necessário. É preciso que haja uma atenção dedicada para que você, no final das contas, você também tenha uma percepção no exterior daquilo que tem sido feito aqui. Não adianta nós fazermos uma coisa que não tenha também uma certa reverberação nos mercados mundiais. É preciso que isso seja percebido. A questão da responsabilidade, a questão da certificação do produto que está sendo feito, tudo isso tem que ser levado em consideração. Nós não podemos simplesmente fazer uma coisa e não deixar essa coisa bem clara. É preciso tornar isto claro para os mercados globais. Há interesse em todos os países que nós tenhamos produtos responsáveis. Isso é fundamental. E olha, a gente vai conferir agora uma reportagem feita pela equipe da TV da Universidade Positivo, que é parceira do Canal Futura, em um dos mais tradicionais espaços de discussão sobre agricultura e sustentabilidade social e ambiental, o fomento a práticas agroecológicas no Brasil, incluindo a região amazônica, esteve em discussão. Vamos ver mais. Os incêndios na Amazônia fizeram parte das discussões da 18ª Jornada de Agroecologia que aconteceu em Curitiba. Uma das causas das queimadas que a gente tem visto de expansão do fogo na Amazônia significa também a expansão agropecuária e o retrocesso nos órgãos de fiscalização ambiental, especialmente nesse período. A agrofloresta é uma das formas defendidas por especialistas para a proteção da floresta amazônica. Os sistemas agroflorestais buscam manter as características da flora, evitando alterar espécies e plantas cultivadas. A agroecologia é uma ciência que faz a utilização racional dos recursos, combate o uso de agrotóxicos e elimina as práticas que causem danos ao solo e às águas. Pelas conversas daqui de Curitiba, esse movimento tem ganhado força e apoio. A agroecologia, a partir da agrofloresta, por exemplo, onde você convive com a mata, né? Você tem estratégias técnicas de plantio, de manejo, que você não precisa destruir para você produzir o alimento saudável.
né? Então, a agroecologia é o caminho, tem até uma hashtag, agroecologia é o caminho. A agroecologia, ela une, né, ciência, prática e movimento. Então, a agroecologia, ela é um modo que transforma a produção agrícola, né, agropecuária também, para que ele respeite os direitos humanos, né, e os direitos ambientais em sua totalidade. Os povos indígenas e comunidades tradicionais que vivem na Amazônia são aqueles que mais preservam a floresta, né? Então, a gente precisa reconhecer que essas pessoas protegem a floresta e valorizar também políticas, incentivos para que essas pessoas continuem fazendo a sua vida dessa forma e cuidando da floresta dessa forma. Regina estava querendo fazer um comentário, né? Mais ou menos o que a gente estava conversando aqui, né, Regina? Sim. Essa questão de conciliar as capacidades ali da região, né? Porque você tem os povos tradicionais, as comunidades que já cultivam, que têm técnicas, que têm um conhecimento da região e do uso, né? Por exemplo, você encontra roçados com 17, 15, 20 etnovariedades de manivas, então você tem produção o ano todo. Né? Os tipos de farinha. Então, a agroecologia hoje é fundamental para a manutenção da floresta e dessas comunidades, como a produção que põe a comida na mesa. Agora, Márcio, quando a gente fala em agroecologia, a gente está também falando ali, de alguma maneira, das comunidades tradicionais que vivem ali na região. Como é que a comunidade internacional também acompanha a maneira como o Brasil trata essas comunidades? Bom, essas comunidades, elas usam, preciso deixar claro que existe o uso do fogo de uma forma já tradicional para limpeza do solo, inclusive aproveitamento das próprias cinzas para colocar no solo nutrientes, são as coivaras, os índios já utilizavam isso, os quilombolas utilizam a atividade. Então, assim, o uso do fogo, que havia sido proibido agora, ele volta a ser autorizado porque, em alguns casos, o uso do fogo ele é necessário, ele é tradicional, inclusive faz parte da cultura. Então, existe um respeito a essa atividade cultural, sem a qual a produção estaria limitada, estaria diretamente afetada. Isso é importante que seja dito também. Bom, olha só, em meio às tensões que a gente tem percebido lá na região, a pergunta que fica é como incentivar essas práticas como a agroecologia e a agricultura familiar na Amazônia, né? Sobre esse assunto a gente vai conversar agora pela internet com o Rodrigo Freire, que é vice-coordenador de restauração da TNC Brasil. A TNC Brasil atua em São Félix do Xingu e Tucumã, no sudeste do estado do Pará, com um cultivo familiar de cacau. E aí eu queria conversar agora com o Rodrigo. Rodrigo, bem-vindo aqui ao debate. Que resultados vocês têm obtido, hein? Bem, obrigado, Bernardo. Bernardo, boa noite a todos. A gente tem uma experiência no sudeste do Pará, conforme foi dito, é uma das áreas do arco do desmatamento, de expansão e consolidação da agropecuária na Amazônia. É uma área muito pressionada, principalmente ali São Félix do Xingu e região, né? A instituição que eu trabalho, como a ONG internacional, a TNC, The Nature Conservancy, a gente tem trabalhos lá há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e com a agenda de agricultura familiar há 6 anos, nesse foco, sistemas agroflorestais com base no cacau, né? Inclusive até a pesquisadora Regina, à distância aqui, mando saudações, né? Faz um tempo que a gente não se fala, mas já nos encontramos algumas vezes. Sim, e já trabalhamos de alguma forma na região. E o foco, assim, em termos de oportunidade, né? Até foi dito pelo Márcio, estou acompanhando aqui pelo YouTube, que foi dito que existem muitas áreas pouco aproveitadas, principalmente que foram desmatadas no passado, né? Desde no território ali na região do arco de desmatamento, desmatadas há 30, 40 anos, principalmente por causa da pecuária de corte, né, pecuária extensiva, e que muito daquilo que foi desmatado não foi bem aproveitado, virou um pasto de baixa qualidade e virou um problema socioambiental, porque gerou passivo, tem desmatamento, degradou a terra, degradou os recursos naturais, muitas vezes não gerou riqueza, porque a pecuária de corte de baixa tecnologia, como principalmente é feita na Amazônia, ela exige grandes áreas de pasto para ter uma rentabilidade adequada. E para a agricultura familiar, a gente sabe, de áreas menores, a gente sabe que a pecuária de corte não é efetiva em termos de geração de renda. Então, para esses atores, agricultores familiares, pequenos produtores, virou um problema, claro, porque eles desmataram,
para ocupar a terra, até numa lógica de ocupação do território de algumas décadas atrás de integrar, né, na política federal integrar para não entregar, então precisava ocupar, desmatar até mesmo para poderem receber o título de terra, proposto no caso pelo INCRA. Então desmataram, atearam fogo na madeira, o que sobrou, plantaram o pasto, na expectativa que aquela renda da pecuária de corte fosse realmente ser bastante diferenciada e interessante para eles. O que, na verdade, não se concretiza de forma geral. Então, aquilo virou um problema socioambiental. E aí, né, o que fazer com isso? E aí, a ONG, a TNC que a gente trabalha, entre outras iniciativas de outras ONGs, a gente percebe que é um uso muito pouco inteligente ficar focando em pasto, né, ainda mais pequenos produtores. E existe uma demanda internacional, nacional e internacional, de cacau, né, no Brasil e no mundo. Inclusive, o Brasil ainda não é autossuficiente pela produção de cacau perante a própria indústria chocolateira. Então, existe uma demanda muito grande de mais oferta de cacau no chão. Agora, Rodrigo, para vocês conseguirem manter esse modelo que vocês estão desenvolvendo, como é que tem sido a relação com o poder público? Como é que tem sido, como é que vocês têm lidado com essa tensão política que existe na região? Bom, de forma geral, acho que assim, é importante saber que a base para um projeto ou uma atividade de sistemas agroflorestais, no caso do nosso, Cacau Floresta, baseado no cacau, ele precisa ter alguns aspectos chaves. Um deles é a assistência técnica, acesso ao conhecimento, compartilhamento de conhecimento. Outro aspecto é a organização socioprodutiva, né? Fortalecimento das associações, cooperativas, sindicatos. Um terceiro acesso ao mercado, né, onde que esses produtos vão ser vendidos, além do cacau que tem garantia de venda. Então, é o mercado local, é a feira, compras públicas da prefeitura, né, em termos de alimentação escolar e tudo mais. Então, para isso, existe a necessidade de uma ação clara de governo, né, em termos do quê? Por exemplo, fomento a essa atividade. Existe assistência técnica pública? No passado já teve, hoje está muito debilitada. Então, há uma clara deficiência de oferta de assistência técnica no chão. No Brasil como um todo, na Amazônia ainda mais pelas grandes distâncias, grandes dificuldades logísticas, né? Precisa técnico no campo, precisa ator compartilhando a informação com o produtor e fomentando essa rede de conhecimento. Então, sim, cabe muito apoio ainda em nível governo federal, estadual e municipal, numa melhor integração de assistência técnica focada em cadeias produtivas sustentáveis, como sistemas agroflorestais. Rodrigo, a gente falava aqui sobre fortalecimento de cadeias produtivas que respeitem aí os limites do bioma. Como é que as empresas têm comprado esses produtos? Como é que você observa esse movimento de mercado? Pois eu acho que é interessante e importante, na verdade, a gente diferenciar um pouco, né, os tipos de cadeias produtivas. Existem aquelas que, de certa forma, estão intimamente vinculadas à degradação dos recursos naturais, né, aqui na Amazônia, eu falo de Belém, por exemplo. Então, pecuária de corte é uma das que mais se torna responsável pelo desmatamento das queimadas, um pouco a soja, né, garimpo, exploração ilegal de madeira. Então, essas cadeias, elas têm uma relação muito íntima com o desmatamento e as queimadas. E tem um espaço claro para que as empresas se comprometam mais com a responsabilidade, garantia de origem, rastreabilidade, adequação ambiental da origem desses produtos, né, até a propriedade dos produtores. Tem alguns bons exemplos, a própria TNC tem um projeto de pecuária sustentável, mas tem muito o que ser feito, né, tanto nas empresas e indústrias em nível nacional quanto internacional. Entendi. Só já está até um pouco mais avançado. Agora, empresas como, por exemplo, de cacau, já começaram um avanço mais direto, né? Até a TNC tem parceria com uma empresa de chocolate bem conhecida, a Mondelez, uma empresa de processamento como Olan, e que se comprometeram a somente comprarem cacau para fazerem chocolate com uma garantia de origem de zero desmatamento, que melhora a vida no campo, envolvem jovens, equidade de gênero e ainda restaura as áreas degradadas. Então, existem boas experiências, mas o que a gente precisa agora é garantir escala, né? Todas as empresas, os setores precisam trabalhar junto
para se comprometerem com uma responsabilidade na originação desses produtos até a oferta do produto final nas gôndolas, por exemplo, dos supermercados. Né? Certamente. Rodrigo, queria agradecer muito sua participação aqui no debate. Obrigado, viu? Volte sempre aqui. Obrigado a vocês. Boa noite. Até mais. E olha só, o presidente da República já sinalizou que pretende falar sobre a floresta amazônica na Assembleia Geral da ONU em Nova York. O evento marcado para começar no dia 20 de setembro é o nosso destaque da redação. Segundo Jair Bolsonaro, ele vai para a ONU nem que seja de cadeira de rodas. A declaração tem a ver com a nova cirurgia que ele vai fazer. O Brasil foi a primeira nação a integrar o órgão multilateral e faz o primeiro discurso da Assembleia desde 1955. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a Amazônia deve ser um dos temas abordados. Nas palavras dele, a comunidade internacional deve apoiar os países da Amazônia para acabar com as queimadas na floresta e executar uma política completa de reflorestamento. Bom, queria trazer aqui para o estúdio para a gente já ir se aproximando das nossas considerações finais. Que sinalizações na avaliação de vocês o governo brasileiro precisa aproveitar para fazer nessa Assembleia Geral da ONU? Bom, nós temos compromissos assumidos anteriormente na COP15, né, posteriormente isso em Copenhague e posteriormente ratificados na COP21, já em Paris, que deixam claro o nosso interesse. E isso precisa ser levado em consideração. Nós não deixamos o Acordo do Clima, pelo contrário, agora é mais do que nunca necessário que nós levemos adiante essa questão do clima com seriedade. Isso certamente vai ser posto à frente do nosso discurso. É preciso também levar em consideração que houve uma mobilização nacional, o Exército Brasileiro tomou um lugar de protagonista no combate às chamas, para tentar conter esses incêndios. É preciso deixar claro que nós temos um arcabouço legal direcionado para isso e há uma responsabilidade nacional que foi chamada à baila, que também será considerada. Agora, é natural que esse discurso também ele venha eivado de uma componente onde seja ressaltada a questão do respeito à soberania nacional. Já que isso foi discutido, temas como internacionalização da floresta, etc., é mais do que natural que o tema de respeito à soberania nacional seja posto também no discurso. É muito provável que isso seja colocado. Esse tema da internacionalização, na sua avaliação, é só uma retórica política? Ele não me parece muito realista, embora ele possa ser um medo que nos aflige a todos, nesse momento ele não nos parece realista. Os países respeitam práticas desde lá de trás, nós temos acordos no sentido de que a não ingerência não deva ser essa não ingerência sobre assuntos internos seja uma realidade presente. Nós não podemos deixar de considerar isso, porque a partir do momento que um país desrespeita o outro teria o direito recíproco de também se imiscuir em assuntos internos do outro país. Isso precisa também ser deixado claro. Agora, há questões que são levantadas também, como, por exemplo, recentemente foi falado do ecocídio, a possibilidade de que houvesse um responsável pelo ecocídio. Na realidade, a tipificação não existe, não é? Se nós olharmos para o Tribunal Penal Internacional e buscarmos ali, talvez você conseguisse encontrar um crime decorrente de uma guerra onde houvesse uma devastação florestal. Mas é impossível imputar a pena a um indivíduo porque não há um ecocídio nesse caso. O meio ambiente, ele compreende o ambiente ele compreende o meio ambiente, mas pode compreender, por exemplo, outros aspectos como cultura, etc. Nesse caso, você não tem como tipificar um ecocídio nesse caso, porque não haveria ali um elemento de guerra e um responsável por isso a criar uma devastação florestal. Não é isso que se vê. Agora, Regina, ali a Assembleia Geral da ONU é uma tremenda de uma vitrine internacional, né? Sim. Que tipo de informação o governo precisa chegar lá? Porque me parece que é uma questão, sobretudo, de credibilidade, né? Sim, com certeza. Eu penso que o governo brasileiro deveria ressaltar a importância desse bioma para o planeta, ressaltar ainda a importância das pesquisas, não é, que mostram o quanto a gente desconhece da Amazônia, não somente em relação à biodiversidade, mas também do uso e dos outros serviços ambientais que podem dispor a floresta. Então, acho que é importante ressaltar para o governo ter mais credibilidade, não é? Chamar a atenção e respeitar a pesquisa científica no país.
não é? Hoje nós estamos vivendo aí um corte absurdo, né, das bolsas de estudo. Não é só pensar a Amazônia, tem que ser uma coisa mais transdisciplinar, né? A educação, o meio ambiente, a questão da saúde, as próprias políticas internacionais. Então, ver como um todo. É fundamental que a pesquisa e a educação sejam relevantes nesse debate. Eu queria aproveitar nesse finalzinho do programa para trazer aqui alguns comentários que chegaram pela internet. A gente tem a participação do Ivo Leal Fiuza, que diz: estamos na região da Transamazônica e existe uma destruição da vegetação, como a gente tem acompanhado. Outro comentário na rede também: foi muito impactante quando tivemos o dia escurecido pela fumaça em São Paulo, tristeza. Essas são algumas participações que nós tivemos hoje aqui na internet, que estão ali no site do Canal Futura. A gente está se aproximando do final do programa. Será que a gente tem tempo para mais um comentário rapidinho? Vamos então para nossas considerações finais. Dentro desse horizonte aí de acordo Mercosul-União Europeia, Márcio, como é que você vê os próximos passos? O que deve acontecer na sua avaliação? Olha, nós temos um indicativo da suspensão, por exemplo, de compras de couro proveniente de animais. É uma forma de você barrar a exportação de um produto originário de uma produção do agronegócio que seria uma produção que teria devastado floresta. Isso não é a primeira vez que acontece, é bom deixar claro isso, a coisa já aconteceu antes. Empresas do setor esportivo que compram couro para tênis, bolas, etc., suspenderam as importações de couro brasileiro e foi feito a posteriori um termo de ajustamento de conduta dos produtores para que voltassem a ser certificados e voltassem a produzir. O interesse no aumento do comércio é para todos. Então, assim, evidentemente, há na Europa lobbies contrários, como, por exemplo, nós vimos a questão da França, mas me parece que, de uma forma mais ampla, o acordo Mercosul-União Europeia, ele abrange interesses dos dois lados e tem ganhos muito grandes para os dois lados. Então, me parece que esse acordo ele deve evoluir, embora talvez encontre manifestações pontuais presentes, incluindo aí os verdes na França, além do lobby dos produtores agrícolas. Agora, Regina, se fosse para levar um portfólio de boas práticas lá para a ONU, o que você levaria? Eu levaria as comunidades tradicionais, né? A voz das comunidades tradicionais, a voz dos povos indígenas, não é, que tanto conhecem a floresta, e também que sejam respeitados, que seus territórios sejam mantidos. É fundamental, porque toda essa população que ocupa esse espaço há milênios, não é? E as comunidades tradicionais há centenas de anos sabem como manejar. Não é à toa que a floresta está em pé. E é a floresta em pé que vai manter a nossa soberania, sabe? E as riquezas brasileiras. E é preciso sempre lembrar que essa também é uma riqueza, né? Riqueza humana da Amazônia. Sim, a cultura, o conhecimento, certamente. Com certeza. Bom, a gente chegou no final do programa, mas a gente, antes de se despedir, vai mostrar, claro, os memes e aquele momento que a gente tem de descontração, apesar de ser uma situação triste, né? A gente está falando da Amazônia, que é, né, uma grande riqueza nossa. Feliz, é triste, Com não. certeza. Não. E aí temos aí um solitário meme, a pessoa não rega nem a samambaia na varanda e depois quer defender a Amazônia. É verdade. Eu já tive um cacto em casa e foi uma tragédia. Cacto não gosta muito de água. E não gosta, pra você ver, né? Mas é brincadeira, Cláudia. Gente, olha, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no debate. Obrigado também a participação de você em casa e a gente volta na semana que vem. Tchau. Agradeço o convite.